Tem coisa que o homem da cidade não entende. Ele cresce entre asfalto e concreto, entre luzes de neon e o barulho constante do trânsito, e pensa que sabe o que é o mundo. Mas o mundo de verdade, o mundo de antes, o mundo que ainda respira dentro do cerrado, esse ele nunca conheceu. Esse mundo tem suas próprias leis, tem seus próprios segredos e tem suas próprias punições. Eu cresci no Triângulo Mineiro, cresci ouvindo o cerrado falar à noite, o vento passando entre os galhos secos dos ipês, o canto do bacurau lá longe, o silêncio pesado que cai depois das 10 da noite, quando até os animais param de fazer barulho. É um silêncio diferente do silêncio da cidade. Na cidade, o silêncio é ausência. No cerrado, o silêncio é presença. É como se alguma coisa estivesse segurando a respiração. E é nesse silêncio, toda quinta-feira, que ela aparece. Você vai ouvir essa história até o fim. Não porque eu estou te obrigando, mas porque uma vez que você souber, você não vai conseguir esquecer. Essa é a natureza das maldições antigas. Elas grudam em quem as conhece. Bem-vindo ao Triângulo Mineiro. Apague a luz e não saia de casa essa noite. A lenda da mula sem cabeça é uma das mais antigas e mais perturbadoras do folclore brasileiro. Ela não é uma história inventada para assustar criança na hora de dormir. Ela é, segundo os mais velhos do interior, um aviso. Um aviso sobre o que acontece quando o ser humano desafia certas fronteiras. Certas fronteiras que existem não porque a lei diz que existem, mas porque algo muito mais antigo que a lei as colocou ali. Antes de falar sobre o monstro, preciso falar sobre o lugar. Porque o Triângulo Mineiro não é qualquer lugar. É uma região específica do estado de Minas Gerais, um recorte de terra encravado entre os rios Paranaíba e Grande, fazendo fronteira com Goiás e São Paulo. Cidades como Uberaba, Uberlândia, Araguari, Ituiutaba, Patos de Minas, Monte Alegre de Minas. Cidades com história, com fé, com tradição. Mas o que importa para nossa história não são as cidades, é o que existe entre elas. As estradas de terra que ligam as fazendas, os pastos abertos que se estendem até onde a vista alcança, o cerrado baixo, cheio de veredas e buritis, com aquela vegetação retorcida que parece esculpida por mãos em sofrimento. E a noite, sobretudo a noite. Quem já viajou de carro pelo interior de Minas à noite sabe do que estou falando. Você está na rodovia, a quilômetros de qualquer posto, e de repente o cerrado fecha dos dois lados da estrada como uma cortina. As estrelas aparecem em quantidade que você nunca vai ver na cidade. E então você ouve alguma coisa, longe, mas ouve. Um som que não é vento, que não é animal que você conhece. Um som que faz a nuca arrepiar. É ela, a mula sem cabeça, chamada em algumas regiões de mula de padre, égua sem cabeça ou simplesmente a maldita. É descrita de maneiras levemente diferentes, dependendo de onde você está. Mas o núcleo da história é sempre o mesmo, e ele começa com uma mulher que amou quem não devia. Segundo a tradição mais difundida, a mula sem cabeça é a maldição que recai sobre uma mulher que manteve relações amorosas com um padre. Na Igreja Católica colonial, o sacerdote era figura sagrada, intocável, representante de Deus na terra. O celibato era a lei divina. Quebrar essa lei, seduzir um homem de Deus ou se deixar seduzir por ele, era considerado o pior tipo de sacrilégio, pior do que matar, pior do que roubar, porque era uma traição contra o próprio Deus. E Deus, nas histórias do povo do Cerrado, não perdoa esse tipo de traição. A mulher que cometia esse pecado não morria imediatamente. Não havia punição humana visível. Pelo contrário, ela continuava vivendo sua vida normal durante o dia. Mas toda quinta-feira à noite, quando o sol se punha e a escuridão do cerrado se fechava sobre a terra, ela perdia sua forma humana. O processo de transformação, descrito pelos mais velhos com detalhes que fazem a pele arrepiar, começava sempre da mesma forma. A mulher sentia o calor primeiro, um calor que vinha de dentro, diferente de febre, diferente de qualquer coisa que um médico
pés começavam a deformar. Os ossos quebravam e se recompunham com um som seco, como madeira sendo estralada. As mãos viravam cascos, a espinha alongava, os ombros alargavam, o corpo inteiro se contorcia numa agonia que não tinha nome. E então, onde devia estar a cabeça, simplesmente não havia mais nada. No lugar do pescoço, um toco coberto de fogo. Chamas que não queimavam a criatura, mas queimavam tudo ao redor. O pescoço, dizem, ficava coberto de brasas vivas, e dessas brasas saía o som mais perturbador que o sertão já conheceu, um relincho. Mas não o relincho comum de um cavalo. Era um relincho que misturava o animal com algo humano, como se dentro daquela criatura a mulher ainda existisse, ainda sofria, ainda tentava gritar por socorro, mas só conseguia produzir aquele som impossível. Agora preciso parar aqui um segundo, porque tem um detalhe nessa transformação que os pesquisadores de folclore muitas vezes ignoram, mas que os moradores mais velhos do Triângulo Mineiro enfatizam com uma consistência que é impossível ignorar. A mulher, durante a transformação, não perde a consciência. Ela sabe exatamente o que está acontecendo. Ela sente cada osso quebrar, cada músculo se transformar. Ela está dentro daquele corpo de mula, sem poder controlar nada, presa dentro do monstro, como dentro de uma prisão de carne, passando a noite inteira correndo pelo cerrado, derrubando cercas, destruindo o que encontra pela frente, sem poder parar, sem poder pedir ajuda. E de manhã, ela acorda no lugar onde a transformação começou, com o corpo humano de volta, com marcas nos pés, hematomas nos joelhos, a pele com cheiro de queimado, mas viva, e sem poder falar sobre o que aconteceu, porque a maldição tem uma segunda parte. Ela nunca pode revelar o que é para ninguém. Se revelar, morre na hora. Isso é o que diferencia a mula sem cabeça de outros monstros do folclore. Ela não é só uma criatura perigosa que você precisa evitar. Ela é uma pessoa que está sendo torturada toda semana, sem fim, sem possibilidade de redenção por conta própria. Ela é a vítima e o monstro ao mesmo tempo. E essa ambiguidade é o que faz essa história durar séculos. Para entender de onde vem essa lenda, precisamos voltar ao Brasil colonial. Estamos falando do século XVII, do século XVIII. O país ainda está sendo formado. A Igreja Católica tem um poder que hoje é difícil de imaginar. O padre não era apenas guia espiritual, era autoridade moral absoluta, juiz, conselheiro. A palavra do padre valia mais que a lei escrita. E dentro desse sistema, a mulher ocupava uma posição muito específica. Ela era guardadora da honra familiar. Qualquer desvio de comportamento dela atingia não só ela, mas o marido, o pai, os irmãos, a família inteira. Uma mulher que se envolvia com um padre não tinha apenas pecado, ela tinha desonrado o sagrado em múltiplas camadas ao mesmo tempo. Mas aqui está o dado que os historiadores apontam e que muda completamente a perspectiva da lenda. Na grande maioria dos casos documentados de relações entre padres e mulheres no Brasil colonial, quem estava em posição de poder era o padre. O padre que visitava a fazenda toda semana. O padre que ouvia a confissão. O padre que tinha acesso às mulheres quando os maridos estavam no campo. A lenda da mula sem cabeça, vista por esse ângulo, é perturbadora de outra forma. A punição recai exclusivamente sobre a mulher. O padre que participou do mesmo ato não vira mula nenhuma. Ele continua celebrando missa, continua sendo respeitado. A maldição escolhe a mulher. Isso não é acidente. Isso é um reflexo da moral da época inscrita na mitologia popular. A lenda foi moldada por homens, numa sociedade controlada por homens, e ela pune especificamente o corpo feminino. Mas os moradores mais velhos do Triângulo Mineiro têm uma leitura diferente. Para eles, a maldição não é punição de Deus, é punição do próprio padre. Dizem que o padre, envergonhado, foi quem rezou a maldição sobre a mulher para calar ela, para que ela nunca pudesse falar,
para que o pecado dele ficasse enterrado dentro daquele corpo de mula que corre pelo cerrado toda quinta-feira. Se isso for verdade, a mula sem cabeça não é um monstro, é uma prova. O Triângulo Mineiro tem características geográficas e culturais que transformaram essa lenda em algo vivo, respirante, presente até hoje. Para entender isso, você precisa entender o Cerrado. O Cerrado brasileiro é o segundo maior bioma do país. Uma savana tropical de biodiversidade absurda, 8.000 espécies de plantas, milhares de espécies de animais, aquíferos que alimentam metade das bacias hidrográficas do Brasil. Mas o que interessa para nossa história não é a biologia, é a estética. É o que o Cerrado parece à noite. As árvores do Cerrado são tortas. Não tortas de forma aleatória, tortas de uma forma que parece intencional, como se cada árvore tivesse sido dobrada por uma força que vem de dentro da terra. O caule engrossa demais para a altura. Os galhos crescem em direções opostas, se retorcem sobre si mesmos. À luz do dia, isso é apenas ecologia, a resposta da planta ao estresse hídrico, ao fogo, ao solo pobre. À noite, com a lua por trás das nuvens, essas árvores parecem criaturas. Parecem que estão se movendo quando você desvia o olhar. E há o som. O Cerrado à noite tem uma acústica própria. Sons viajam de forma estranha entre os buritis e os gerais. Um relâmpago de calor sem chuva ilumina o horizonte de tempos em tempos, sem barulho nenhum. O vento passa, com um assobio que as crianças do interior aprendem a não confundir com nada humano. Mas sempre há aquele momento de dúvida. Foi nesse ambiente, durante 3 séculos, que a lenda da mula sem cabeça cresceu. Cada geração acrescentou um detalhe. Cada fazendeiro que ouviu um barulho inexplicável numa quinta à noite, acordou no dia seguinte com uma história para contar. Os relatos de avistamentos da mula sem cabeça no Triângulo Mineiro começam a ser documentados em registros paroquiais já no século XVIII. Não como registro oficial. A igreja obviamente não ia documentar isso. Mas nas anotações pessoais de padres, nas cartas trocadas entre famílias, nas memórias registradas por viajantes que passaram pela região. Um desses registros, datado de aproximadamente 1790, menciona uma criatura que assombrou por 3 anos os arredores de uma fazenda entre o que hoje seria Uberaba e Araguari. O fazendeiro descreve nas suas anotações uma besta sem cabeça, com fogo no pescoço, que destruía cercas e assustava o gado toda quinta à noite sem falta. Ele tentou caçar a criatura durante meses. Armadilhas, cães de caça, espingardas, nada funcionou. A criatura sumia no amanhecer, como se nunca tivesse existido. Depois de 1 ano de tentativas frustradas, o fazendeiro consultou um rezador local. E o rezador fez uma coisa simples, descrita nas anotações como o remédio de sempre. Pediu ao fazendeiro que procurasse uma mulher solteira ou viúva da região que toda quinta-feira aparecia com sinais de exaustão, com marcas no corpo, que evitava o contato com os outros. Uma mulher que escondia alguma coisa. O fazendeiro encontrou essa mulher. E o registro termina aí, sem dizer o que aconteceu depois. Existem 2 tipos de relatos sobre a mula sem cabeça no Triângulo Mineiro. Os relatos de quem viu e os relatos de quem sabe de alguém que viu. Os 2 têm o mesmo grau de intensidade, a mesma riqueza de detalhes, a mesma convicção absoluta de que o que está sendo descrito é real. O primeiro tipo de relato sempre começa da mesma forma. Estava tarde, estava sozinho, estava numa estrada de terra. O coração da história sempre tem esses 3 elementos: a hora tardia, a solidão, o espaço aberto. E então, algo que não deveria estar lá aparece. Um tropeiro de Monte Alegre de Minas, já com 80 e tantos anos quando contou essa história nos anos 90, disse que tinha 22 anos quando cruzou com a criatura numa estrada entre fazendas. Estava a cavalo, voltando de uma festa. Era uma quinta-feira de madrugada. O cavalo parou de uma hora para outra. Pifou. Não andava, não recuava,
ficou paralisado. E então, o tropeiro ouviu o barulho. Um relincho que vinha do alto de uma ribanceira à esquerda da estrada. Ele disse que virou o rosto naquela direção e ficou olhando sem entender o que via. Uma criatura do tamanho de uma mula, mas sem cabeça, com o pescoço coberto de uma luz alaranjada que pulsava. Ela não estava correndo. Estava parada, olhando para ele. Sem cabeça, sem olhos, mas ele tinha a certeza absoluta de que ela estava olhando para ele. O calor que ela irradiava, ele sentiu mesmo estando a uns 30 metros de distância. Ficaram se encarando, o homem, o cavalo paralisado e a criatura. Por quanto tempo ele não sabia dizer. Podia ter sido 10 segundos, podia ter sido 10 minutos. E então, ela desapareceu. Não correu. Desapareceu. Como se o escuro da noite simplesmente a tivesse absorvido. O tropeiro disse que nunca mais montou de noite numa quinta-feira. E disse mais uma coisa, em voz baixa, que ninguém que ouviu essa história conseguiu esquecer. Que nos dias seguintes, ele ficou procurando pela redondeza alguma mulher com marcas de queimadura no pescoço. Tem uma particularidade dos avistamentos no Triângulo Mineiro, que pesquisadores de folclore apontam como curiosa. Em nenhum relato documentado da região, a mula sem cabeça ataca humanos. Ela assusta. Ela derruba cercas, mata galinhas, afugenta o gado, deixa o cavalo em pânico, mas não ataca pessoas diretamente. Isso contrasta com versões da mesma lenda em outras regiões do Brasil, como no Nordeste, onde a criatura é descrita como mais agressiva. No Triângulo Mineiro, os mais velhos dizem que ela não ataca porque não é um monstro. Ela é uma mulher. E mesmo dentro do corpo da maldição, alguma coisa nela reconhece o humano e não consegue atacar. Mas há uma exceção que é mencionada em quase todos os relatos. Se você tiver a imprudência de xingá-la, de zombar dela, de jogar pedra ou atirar nela, aí a coisa muda. Aí a criatura vira em sua direção e vem. E quando ela vem, os mais velhos dizem: você não tem para onde correr. Há uma sabedoria popular em torno disso. Não é medo do monstro. É respeito pela mulher que está dentro. Você não xinga quem já está sofrendo. A questão de como quebrar a maldição é onde a lenda fica mais complexa, mais humana e mais perturbadora. Existem 3 métodos tradicionais descritos pelos rezadores e benzedeiros do Triângulo Mineiro. O primeiro é arrancar o freio da boca da criatura. A mula sem cabeça, segundo a tradição, tem um freio, como os de cavalo, dentro da boca, onde a cabeça deveria estar. Se alguém corajoso o suficiente conseguir se aproximar e arrancar esse freio, a maldição se quebra na hora. A mulher retorna à forma humana naquele momento, naquele lugar. Mas para quem tem coragem de chegar perto o suficiente de uma mula em chamas, sem cabeça, para enfiar a mão no pescoço dela, eu ainda não encontrei. O segundo método é fazer a criatura sangrar. Qualquer ferimento que cause sangramento interrompe a transformação naquela noite. A maldição se suspende, mas não se quebra permanentemente. Na quinta seguinte, ela volta. Para quebrar de vez, o sangramento precisa acontecer ao mesmo tempo em que alguém pronuncia o nome da mulher em voz alta. O terceiro método é o mais fascinante e o mais complicado. Para quebrar a maldição permanentemente, é preciso encontrar a mulher em sua forma humana e convencê-la a confessar o pecado para um padre, mas não qualquer padre, para o padre específico com quem ela pecou. Se ela confessar, o pecado se dissolve, a maldição se vai. O problema é que, confessando, ela revela o padre. E aí, há consequências que a tradição não detalha, mas que ficam nas entrelinhas. O rezador que explicou esses métodos para um pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, nos anos 80, disse uma coisa que ficou registrada. A maldição não tem solução fácil, porque o pecado não foi fácil. A saída é proporcional à entrada. Vamos falar de Uberaba, porque Uberaba é o centro de tudo isso. Uberaba é conhecida nacionalmente por 2 coisas. A Zebuíno, ela é capital nacional do gado Nelore, e pelo Chico Xavier, o médium espírita que viveu e morreu lá.
e que é uma das figuras mais veneradas do Brasil. Mas os moradores mais velhos de Uberaba sabem que tem uma terceira coisa pela qual a cidade é conhecida na tradição oral do Triângulo. Os avistamentos da mula sem cabeça são mais densos nos arredores de Uberaba do que em qualquer outro ponto da região. Isso não é coincidência aleatória. A região de Uberaba tem uma concentração histórica de fazendas que remontam ao século XVIII, quando a ocupação do Triângulo Mineiro foi feita principalmente por bandeirantes e depois por migrantes vindos do estado de Goiás. Cada uma dessas fazendas tem sua história. Cada uma tem seus mortos, seus segredos, suas dívidas com o passado. E tem outro fator. Uberaba foi, durante muito tempo, sede de um dos bispados mais influentes do interior de Minas. Uma cidade de padres, de conventos, de poder eclesiástico concentrado. Se a lenda da mula sem cabeça está ligada ao pecado com um padre, faz sentido que ela apareça mais em lugares onde padres foram mais numerosos, mais poderosos, mais presentes no cotidiano das famílias. Os moradores das fazendas nos arredores de Uberaba têm histórias que passam de pai para filho há gerações. Famílias inteiras que marcam no calendário toda quinta-feira à noite e não saem. Que acendem velas em determinados lugares da propriedade, não como superstição, mas como protocolo, como quem coloca cadeado na porta antes de dormir. Existe uma história específica dos arredores de Uberaba que é contada com tanta consistência e com tantos detalhes convergentes que é impossível ignorá-la, mesmo para quem tem uma visão cética do mundo. A história se passa em meados do século XX, em uma fazenda de gado entre Uberaba e Veríssimo. Uma família de fazendeiros. O nome é preservado nas versões orais, mas não será repetido aqui. Tinha uma filha mais velha que trabalhava em casa, nunca casou. Era considerada pela comunidade como reservada. Toda semana, ela ia à missa na cidade. Toda semana, ela falava com o padre depois da missa. E toda quinta-feira, os peões da fazenda ouviam a mula. Por anos ouviram. O pai não admitia, dizia que era boi solto, que era barulho do vento. A mãe rezava. Os peões mais velhos sabiam, mas não falavam. Até a noite em que um dos peões mais jovens, um rapaz de uns 20 e poucos anos que havia chegado recentemente à fazenda, decidiu investigar o barulho. Ele não era da região, não conhecia a lenda da forma que os locais conheciam. Para ele, era simplesmente um animal que precisava ser encontrado. Ele saiu com uma lamparina. Seguiu o som que vinha de uma várzea atrás da mangueira. E o que ele encontrou foi descrito por ele décadas depois, já velho, para quem quisesse ouvir. Uma mulher. Uma mulher que estava se transformando, que estava no meio do processo, nem humana nem mula, as mãos já viradas em cascos, os joelhos dobrados para trás, o pescoço começando a produzir aquela luz alaranjada, e que olhou direto para ele. O peão correu. Não dormiu mais naquela fazenda. No dia seguinte, pediu as contas e foi embora. Mas antes de ir, contou ao dono da fazenda o que viu. E o dono da fazenda, segundo a versão da história que circula por Uberaba até hoje, ficou em silêncio por um longo tempo e depois disse apenas: "Eu sei." A lenda da mula sem cabeça não existe isolada. Ela faz parte de um ecossistema de crenças e histórias do sertão que compartilham um princípio fundamental. O sobrenatural não é arbitrário. Ele tem regras, tem causas, tem consequências previsíveis. No mesmo território do Triângulo Mineiro, onde a mula sem cabeça aparece toda quinta-feira, vivem outras entidades da tradição oral. O lobisomem, que aparece sempre na sexta-feira de lua cheia. O boitatá, a cobra de fogo que guarda o campo e pune quem queima a vegetação. O saci, que embaraça o cabelo dos cavalos e esconde objetos. A caipora, que confunde o caçador e o faz andar em círculos no mato até desmaiar. Cada uma dessas entidades tem uma função simbólica específica dentro do sistema de crenças do interior. O lobisomem pune o vício. O boitatá pune a destruição da natureza. O saci é o espírito da bagunça necessária. A caipora pune o caçador ganancioso. E a mula sem cabeça
Ela pune o sacrilégio, pune a transgressão de fronteiras sagradas. Mas, e isso é o ponto crucial, ela também expõe hipocrisia, porque o padre que participou do mesmo ato continua intacto, e a existência da mula, segundo os mais velhos, é um lembrete constante de que um pecado foi cometido, de que alguém está pagando por ele, de que a verdade não pode ser completamente enterrada. A mula que corre pelo cerrado toda quinta é um documento vivo. É o escândalo que não pode ser calado. Nos anos 40 e 50, quando o rádio começou a chegar ao interior do Triângulo Mineiro, ocorreu uma coisa interessante com a lenda da mula sem cabeça. Em vez de diminuir com a chegada da modernidade, ela ficou mais intensa. Os avistamentos relatados a rádios locais aumentaram. As famílias que antes tinham vergonha de falar, passaram a falar, porque perceberam que não eram as únicas. Um radialista de Uberaba chamado Dito Machado, nome lembrado pelos moradores mais velhos como aquele que não tinha medo de falar o que não devia, dedicou um programa semanal, durante quase 2 anos, a coletar e transmitir relatos de avistamentos da mula sem cabeça. Ele visitava fazendas, entrevistava peões, rezadores, benzedeiros. O programa era ouvido em toda a região. Depois de 2 anos, Dito Machado parou o programa abruptamente. Não deu explicação pública. Apenas disse que tinha ouvido coisas que eram melhor não colocar no ar. Até hoje, quem conhece essa história no Triângulo especula sobre o que foi que ele ouviu. O mais comum que se comenta é que ele encontrou a mulher real, viva, que carregava a maldição, e que ela lhe pediu para parar. Vamos falar dos sons, porque em todos os relatos de avistamento da mula sem cabeça, o som vem antes da imagem. Sempre. Quem viu a criatura, ouviu primeiro, e os sons descritos são sempre os mesmos, com uma consistência que atravessa décadas e distâncias. Primeiro, um relincho distante, normal o suficiente para não causar alarme imediato. Um cavalo solto, você pensa. Um boi perdido. Segundo, o som de cascos no chão seco, mas o ritmo está errado. Um cavalo normal tem um ritmo específico de galope, de trote. O ritmo da mula é descrito como irregular, como se os cascos não estivessem todos tocando o chão ao mesmo tempo, como se a criatura não soubesse direito como funciona o próprio corpo. Terceiro, o silêncio dos outros animais. Isso é universal em todos os relatos. Antes da mula aparecer, os cachorros param de latir. Os galos não cantam. Os grilos somem. É um silêncio súbito, total, que acontece alguns minutos antes da criatura aparecer. Os antigos dizem que os animais sentem antes dos humanos. Quarto, o relincho de perto. Esse é diferente do primeiro. Esse tem aquele elemento humano que os que ouviram não conseguem descrever adequadamente sem ficar perturbados. É um relincho que tem angústia dentro, que tem dor, que tem a voz de uma mulher tentando sair de um corpo que não é o dela. E quinto, finalmente, o calor. Antes de ver a criatura, você sente o calor que ela irradia. No cerrado, à noite, o calor seco da fogueira sem chama que se aproxima. Há uma discussão que aparece inevitavelmente quando se fala em lendas e mitos. Seriam apenas histórias? Seriam metáforas coletivas que o povo cria para explicar o inexplicável? Ou teria algum substrato de realidade por trás de séculos de relatos consistentes? Os pesquisadores de folclore, e houve vários que estudaram especificamente o Triângulo Mineiro, chegam a conclusões diferentes. Alguns apontam para explicações naturalistas. O cerrado à noite produz fenômenos visuais e sonoros que podem ser facilmente mal interpretados. Polvos de terra luminescentes, fungos bioluminescentes que crescem na matéria orgânica em decomposição, podem produzir brilhos alaranjados à noite. Cavalos e mulas albinas, vistos de longe numa noite escura, podem ter proporções distorcidas pela falta de luz. Sons do cerrado viajam de formas estranhas. E há o fator psicológico. Uma pessoa que sai de casa numa quinta à noite, já carregando no inconsciente a possibilidade da mula, sai predisposta a interpretar qualquer coisa estranha dentro daquela narrativa.
Mas outros pesquisadores, especialmente os que passaram tempo real convivendo com as comunidades rurais, não apenas coletando dados à distância, chegam a uma conclusão diferente. Não necessariamente sobrenatural, mas igualmente perturbadora. A consistência dos relatos, a convergência de detalhes entre pessoas que nunca se conheceram, separadas por décadas e por dezenas de quilômetros, é difícil de explicar só com psicologia coletiva. Algo aconteceu nessas terras. Acontecimentos que foram reprocessados pela cultura local e transformados numa narrativa mítica, mas com um núcleo que aponta para algo real. E o que poderia ser esse núcleo real? Aqui a história fica mais sombria do que qualquer lenda sobrenatural, porque os historiadores que estudaram o Brasil colonial identificaram um padrão documentado, não especulativo. Em comunidades rurais isoladas, onde o padre tinha poder absoluto e as mulheres tinham proteção zero, casos de abuso eram comuns e completamente silenciados. A mulher que era abusada por um padre no século XVIII não tinha para onde ir. Não havia autoridade acima do padre a quem ela pudesse recorrer que não fosse controlada pela mesma igreja. Não havia vocabulário para o que havia acontecido. A ideia de que o padre poderia ser o culpado era literalmente impensável dentro da estrutura moral da época. O que havia era o silêncio. E depois do silêncio, a culpa. A culpa que a própria mulher internalizava, porque era isso que o sistema ao redor dela dizia que devia sentir. A mula sem cabeça, vista por esse ângulo, é a história de uma mulher que não pôde falar, que carregou um segredo que a destruiu por dentro, que existia em dois mundos, o mundo da vida normal durante o dia e o mundo da maldição à noite. A lenda é a externalização coletiva de um trauma real, de um padrão real de silenciamento que aconteceu durante séculos nessas terras. E é por isso que a mula continua aparecendo. Porque a história ainda não foi completamente contada. Porque ainda há contas que não foram acertadas. Existe uma versão da lenda, menos conhecida fora do Triângulo Mineiro, mas preservada com grande cuidado pelos benzedeiros mais velhos da região, que adiciona um elemento que muda completamente o significado da história. Nessa versão, a mula sem cabeça não é maldição de Deus, é maldição do próprio padre. O padre que transgredia, envergonhado e com medo de ser exposto, recorria a rezas negras, orações invertidas, ditas de trás para frente na língua do diabo, que os feiticeiros coloniais preservavam do contato com tradições africanas e indígenas, que foram sincretizando com o catolicismo ao longo dos séculos. Com essas rezas, o padre amarrava a mulher, não fisicamente, mas espiritualmente. Ela nunca poderia revelar o que houve entre eles, porque a reza havia criado uma grilheta invisível em torno do segredo. E toda vez que ela tentasse falar, a grilheta apertava, e apertava, e apertava, e a transformação de quinta-feira era o sinal de que a grilheta estava funcionando. Era o padre, em seu quarto de sacristia, renunciando à reza toda quinta-feira, não para liberar a mulher, mas para lembrar a si mesmo do poder que tinha, para se assegurar de que ela ainda estava presa. Nessa versão, a mula não é o monstro. O monstro está rezando na sacristia toda quinta-feira à noite, com o rosário na mão. O Triângulo Mineiro mudou muito nas últimas décadas. A modernização chegou, as cidades cresceram, a agropecuária se industrializou, Uberaba e Uberlândia se tornaram cidades de porte médio, com universidades, hospitais, shopping centers, todo o aparato da vida contemporânea. Mas as fazendas continuam, as estradas de terra continuam, e o cerrado, embora severamente reduzido pelo avanço do agronegócio, continua existindo nos espaços entre as cidades, nas reservas legais, nas margens dos rios. E nas fazendas, a quinta-feira ainda tem um peso diferente. Os mais novos riem, dizem que é coisa dos velhos, superstição de gente sem educação. Mas os mesmos que riam de manhã, quando a noite de quinta fecha sobre o cerrado e o silêncio fica estranho demais, ficam um pouco mais perto da fogueira. Fecham a janela
sem saber exatamente por quê. Deixam o cachorro entrar. A lenda não precisa ser literalmente verdadeira para ter poder. Ela tem poder porque organiza um medo que é real. O medo do que está fora do alcance da luz. O medo do que acontece nas trevas, entre o que você conhece e o que existe além. E no Cerrado, esse além é enorme. Existe uma última parte dessa história que eu deixei por último, não por ser menos importante. Pelo contrário, deixei por último porque é a que fica. Há nos arredores de Monte Alegre de Minas, numa fazenda que os locais reconhecem, mas cujo nome os moradores pedem para não ser divulgado, uma capelinha. Uma capelinha pequena, de adobe, que ninguém sabe ao certo quando foi construída. Não tem data, não tem placa. Dentro dela há uma imagem de Nossa Senhora sem o rosto pintado. O rosto foi apagado, intencionalmente. Alguém lixou o gesso. E no chão, à frente da imagem, há um buraco. Um buraco pequeno, do tamanho de uma cabeça de cavalo. Os moradores da região sabem o que é aquele buraco. Dizem que é o lugar onde uma mulher foi enterrada de noite, sem padre, sem cruz, sem nome. Uma mulher que carregou o segredo até o fim, que nunca foi libertada, que morreu ainda com a maldição. E dizem que toda quinta-feira à noite, a terra em volta daquela capelinha cheira a queimado, que os animais não chegam perto, que no chão do lado de fora há marcas de cascos que aparecem toda sexta de manhã e somem ao longo do dia. Ninguém vai lá de quinta à noite. Ninguém. E quando o vento passa pela região naquela noite e traz um som que poderia ser relincho e poderia ser choro de mulher, os moradores mais velhos fazem o sinal da cruz e dizem baixinho, para ninguém em especial: vai descansar, minha filha, vai descansar. Mas ela não descansa. Ela nunca descansou. Toda quinta-feira à noite, desde antes dos seus avós nascerem, ela corre pelo cerrado, sem cabeça, sem voz para pedir socorro, com o fogo no pescoço iluminando a escuridão que ninguém mais deveria ver. Você agora sabe a história. Agora você carrega ela também. E da próxima vez que você estiver numa estrada de interior numa quinta à noite, e o silêncio ficar estranho de repente, e os animais pararem de fazer barulho, e você sentir no ar um calor que não tem explicação, não olhe para o lado, simplesmente não olhe. Boa noite.